Eu fracassei como mecânico. O carro da Bianca não ficou bom, tá? E eu cometi um erro e eu vou compartilhar isso com vocês porque eu acho que vai ser muito legal. Não que vocês vão passar pela mesma situação. Mais importante do que isso, eu compartilhar por que eu errei, o que eu fiz de errado, para vocês não assumirem alguma coisa como certa quando ela não é 100% certa. Vamos lá. Primeira coisa, eu estava com medo do comando ser muito forte, tá? Esse foi provavelmente se não o meu primeiro erro, mas foi o que abriu a porta para outras variáveis aí eu acabar me confundindo. Esse foi o primeiro ponto, tá? O segundo ponto foi eu não estar usando a minha ferramenta mais importante para uma pessoa de 48 anos hoje, no momento que eu estava fazendo a montagem, tá? O sintoma, como vocês observaram a semana passada, imediatamente eu precisei trocar o giclê de lenta, ele não queria parar ligado. Eu assumi o que? O que eu tinha medo, é o comando. O ponto, depois que a gente troca a correia dentada, realmente ele fica, a gente precisa dar uma conferida no distribuidor. Então a minha primeira missão era fazer ele parado, mais ou menos, fazer ele ficar parado na marcha lenta, para poder fazer um ajuste de ponto. Isso foi bem difícil. De qualquer forma, depois que ele ficou ligado, ele até deu algumas aceleradas aqui. Aí a gente finalizou o vídeo porque a gente precisaria terminar a montagem, e eu tinha terminado, tinha colocado filtro, tinha colocado capa da correia dentada e tudo mais. E a gente saiu para dar uma volta. Bom, a alegria da Bianca durou um quarteirão, porque ela falou para mim, o pedal do freio está muito duro e a gente está sem freios. Aí eu troquei de lugar com ela, não ia deixar ela dirigir numa situação de risco. Imaginei, talvez eu tenha soltado a mangueira do servo-freio, alguma coisa assim. Mas o fato é que a gente acelerava, o carro não andava. Não andava de jeito nenhum. Eu dei algumas voltas aqui no bairro, pouca coisa, é verdade, porque o carro morria muito, tinha um funcionamento intermitente e dava a impressão de, não estou descartando essa possibilidade completamente, mas que tinha uma entrada de ar falsa no coletor de admissão, porque às vezes a marcha lenta subia, às vezes ela descia. O momento bom que a gente teve, e depois que a gente conseguia fazer o carro pegar um embalo e dar uma acelerada, parecia um míssil, tá? Acelerava muito. Eu espero que a gente consiga manter isso daí depois que eu fizer o que eu preciso fazer agora, tá? E naturalmente eu fiquei bastante frustrado. Não pela questão da regulagem, a regulagem a gente sabia que tinha que fazer, mas pela questão do freio. Se o vácuo no coletor de admissão, aí por conta do meu medo, qual era o meu medo? O comando muito forte. Normalmente quando você tem um comando com overlap grande, um lob center mais fechado, que é aquele comando que vai embaralhar, o sinal de vácuo acaba caindo aqui no coletor. Eu confesso que eu cheguei aqui em casa frustrado com a Bianca, falei, Bianca, espera, a gente tinha um compromisso, a gente teve que sair de casa, já era umas 5 horas da tarde, eu falei, depois a gente vai pensando. Claro, fui pensando no caminho, mas chega um momento que as suas saídas, elas terminam pela experiência que você tem. Aí o que eu fiz o que, usei a minha cartada máxima, chamei o Franzoni. Falei, Franzoni, eu tô com um problema. E qual que é o problema? Falei, tô sem freio, o servo-freio não funciona, o carro fica assim, assim, assim. Ele falou, quando você chegar em casa me manda um vídeo. E aí a gente mandou o vídeo, que é esse que vocês estão vendo. Praticamente o sinal de vácuo, ele não saía do zero. Com dificuldade, depois que a gente acelerava um pouco, ele conseguia subir até 5. Tá? Sendo que o normal é bem mais do que isso, devia estar em torno de 10 pelo menos. Para um motor original. Ou seja, o carro não tinha freio porque não tinha vácuo. Aí eu fiquei com mais medo ainda de ser o comando forte demais. O Franzoni, por mais que eu tenha falado, olha, usei um comando tal, e a gente não tem nem como ter certeza disso. Aí a gente juntou, o Franzoni juntou os sintomas. Sinal de vácuo baixo. A outra sensação que a gente tinha, uma coisa que era bem perceptível, no primeiro estágio, no momento que a gente acelerava, no lugar do Venturi puxar o combustível que saía pelo circuito principal, parece que ele ficava devolvendo pela parte de cima aqui da borboleta. Isso também estava bem estranho. Eu compartilhei esse vídeo que vocês estão vendo com o Franzoni.
Tá, aí compartilhei o vídeo da gente dando uma acelerada no motor e o funcionamento irregular do motor. O fato é, o Franzoni matou na hora o problema. Ele falou o seguinte: Tonela, teu comando está atrasado. Eu falei, mas a minha polea não é regulável. Ele é um cavalheiro, quem conhece ele pessoalmente sabe o quanto ele é educado. Não, Tonela, mas eu não estou questionando, mas às vezes alguma coisa passa despercebida. Eu falei, não, pode ter passado com toda certeza, porque eu não estou enxergando muito bem, eu estava sem óculos na hora que eu estava fazendo a montagem, por mais que eu tenha conferido. Não é que outra pessoa conferiu, que seria sempre ideal, né? Você faz um serviço, vem outro e confere, porque enxerga de uma forma diferente. Aí ele falou, eu tenho quase certeza por todos os sintomas: sinal de vácuo baixo, carburador devolvendo combustível no sentido contrário e motor com funcionamento irregular. E mais um que foi decisivo para ele saber: eu testei todos os pontos de ignição possível. 10 graus, 15 graus, 30 graus, que era o que mantinha ele funcionando mais ou menos, e fui até 50 graus. Por mais que eu avançasse, o motor não pegava de jeito nenhum, mas ele não ficava pesado daquele jeito típico de quando o motor tá com o ponto muito avançado. E aí o Franzoni falou, olha, quase certeza que o teu comando não tá sincronizado com o virabrequim. Eu falei, nossa, mas eu vi, não atropelou válvula nem nada, e que não sei o que. E de fato, a Bianca pode mostrar agora, a polia do virabrequim, ela está exatamente no ponto morto superior, e a gente percebe a grosseria que eu fiz aqui, e essa diferença entre a bolinha de referência e a marquinha aqui na chapa é exatamente a distância de um dente, ou seja, a polia estava atrasada, o comando estava atrasado. Se eu tivesse sozinho, se eu não tivesse jogado a toalha antes de falar do Bianca, esse comando não dá pra você, porque você ficou sem freios e que não sei o que, provavelmente eu teria trocado, voltado o comando que estava no outro cabeçote, que esse sempre foi o meu plano B, para ela poder andar numa boa. Dessa vez, pela lei de Murphy, eu teria montado a correia do jeito certo e eu teria amaldiçoado o comando. Muitas vezes é assim que uma peça boa, tá, ela acaba ganhando uma fama ruim, quando um zelão como eu dá uma comida de bola pesada dessas e não culpa a falta do óculos, não culpa nada, fala, a peça não prestou porque eu troquei. A curiosidade é que se eu tivesse usado o comando original com todas essas modificações que eu tivesse feito e tivesse errado aqui, provavelmente em 1 minuto eu teria vindo conferir o ponto. Eu teria falado, não, peraí, eu fiz alguma coisa de errado, deixa eu ver. Não, eu não vim. Por quê? Porque eu já cheguei no projeto colocando o comando como um suspeito. Eu não vou falar que é normal acontecer isso, mas sempre que você coloca uma peça diferente, uma variável a mais, você fala, nossa, se der algum problema é a peça que eu coloquei. Você não pensa que pode ser uma falha de montagem. Isso não é completamente ruim, mas não é a absoluta verdade. Se tiver uma falha, você pode ter um erro na montagem, a falta ou um defeito de algum outro componente e assim por diante. E porque o Franzoni, sem nem ter visto essa pequena chaleira da Bianca, ele descobriu tão rápido? Porque ele já passou pela experiência, não com Fiat. Ele passou pela experiência com o old stock dele, com os Opalas, porque a engrenagem do comando dele tem várias posições de chaveta para ele conseguir atrasar ou adiantar o comando, tá? Então esse foi um sintoma que no universo de competição dele ele estava relativamente familiarizado, da mesma forma que se a gente tiver com o comando adiantado, o motor deve ter um funcionamento característico, que se você reclamar com ele, a Franzoni estava assim, 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 ele vai falar, não, aí o comando está adiantado. Então, Bianca, daqui pra frente, tudo que você usufruir do Uno, você deve pro Franzoni, que realmente identificou o problema. E o bacana é a gente trocar esse tipo de informação, não somente eu com o Franzoni, mas a gente poder compartilhar com vocês, não só os acertos, é fácil, é bonito a gente falar, olha, aqui ficou bom o motor, que não sei o que, mas eu acho mais legal quando alguma coisa dá errado, e sempre que dá errado eu faço questão de compartilhar. Porque não somente para evitar que você cometa o mesmo erro, mas imagina quantas pessoas podem passar por essa mesma situação, ter um vácuo zero, que foi o que mais me preocupou,
e de repente se frustrarem, tomarem o caminho errado, trocarem o comando pelo outro e acabarem frustrando um sonho. Então o que eu vou fazer agora, eu já tirei todas a proteção da correia dentada, vou soltar o tensor e vou fazer simplesmente vou voltar a polia do comando, vou adiantar ela de novo para a posição original dela, um dentinho para cá em relação à correia. O avanço que a gente teve aqui, essa polia ela tem 42 dentes. Se a gente dividir 42 aqui, tem 21 lá embaixo, então se a gente dividir 21 dentes, que foi o que pulou um dente aqui, 360 dividido por 21 dá 17 graus e alguma coisa. Ou seja, o comando está atrasado 17 graus da posição do virabrequim. É muita coisa. Todos os eventos de abertura de válvula, de fechamento de válvula, de overlap, eles acontecem 17 graus depois do que eles deveriam acontecer. Ou seja, quando o pistão já não está mais no ponto morto superior. Por isso que a gente não percebe força no motor em baixa rotação. E por isso que o motor tem tanta dificuldade para funcionar em baixa rotação, porque simplesmente ele está trabalhando sem compressão. Então eu vou rapidamente agora, porque também a gente quer ver esse carrinho funcionar. Eu vou soltar o tensor, vou aliviar a correia, não vou trocar a correia, a gente praticamente não rodou, e vou fazer a montagem o mais rápido possível. Prontinho, menos de um minuto. Segurando a ansiedade, antes de ir lá e dar a partida, eu vou dar uma volta completa aqui do comando de válvulas. Estou usando a chave aqui na porca do virabrequim, para ver se a gente não tem nenhuma interferência, válvula bater em alguma coisa. Não faria sentido a gente correr um risco agora. Bom, errar é um grande aprendizado. O que você tem que estar atento? A partir do momento que você identificou o erro, qualquer outra ação que você tomou depois desse erro, você tem que rever. Então você tem que ter muito bem na sua cabeça cada um dos passos que você deu depois do erro, tá? A gente tem todos os passos aqui. Então depois que eu errei a correia dentada e eu dei a partida, quais foram os meus próximos erros? Eu fiquei mexendo no ponto, eu fiquei achando que ele estava precisando de ponto, mas o mais importante, ele não queria parar ligado na marcha lenta e eu troquei o giclê para um giclê 55 de lenta. Então antes de dar a partida, o que eu vou fazer? Eu voltei todos os passos que eu tinha dado na direção errada. Então aqui ele está com a configuração que ele estava antes da gente fazer a troca do cabeçote. O ponto, eu estou com a lâmpada de ponto ali, a gente já vai fazer o ajuste. E a única coisa que eu não desconectei foi o vacômetro, porque eu quero confirmar se a gente tem realmente vácuo agora no coletor de admissão, para a Bianca poder rodar com segurança e com freio.
nosso erro da correia dentada consertado. E eu já eliminei todas as outras variáveis, como se elas pudessem ser um agravante ali do sintoma do funcionamento do motor. Traduzindo, eu não estou inventando nada em relação ao ponto de ignição, nem ao carburador, tá? Os dois estão exatamente como estavam. Uma exceção no carburador, eu acho que ele não vai comprometer o teste, ou melhor, o acerto. Pelo comando ele estava relutando para funcionar com o Gikled Lenta 47, eu acabei colocando um 52 no primeiro estágio, só isso. Então agora a gente vai sair com o carro para dar início ao acerto do carro. Se a gente tivesse nos anos 80, provavelmente isso daqui seria, o capô seria fechado e a pessoa ia se divertir muito. Eu mesmo provavelmente faria isso nos anos 80 porque eu não tinha experiência nenhuma e nem paciência. Hoje eu já tenho alguma experiência e muita paciência, tá? Então eu sei que o carro ele está montado, está funcionando, como a gente pode ver, mas está longe de estar acertado. Bom, agora que ele esquentou um pouco, a gente já consegue ter uma ideia como é que ele está ficando. Eu estou indo lá para a pista de testes para a gente poder ter uma boa impressão. Mas ele está exatamente igual qualquer pessoa que troca um comando imagina que o carro vai ficar, e mais do que isso. Muitas vezes, da mesma forma que no caso do turbo, a pessoa gosta do turbo não para ficar acelerando, andando de forma imprudente, mas simplesmente por causa do espirro, que é o caso do Todd. Muita gente, final dos anos 80, anos 90, gostava de trocar o comando do carro, não usava um 278, usava na verdade um 288, que era famoso por causa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Então a pessoa tinha exatamente esse sintoma que vocês estão percebendo: uma marcha lenta extremamente perturbada, embaralhando, o carro não queria funcionar direito, e o maior agravante que muitas vezes era o, como é que eu posso dizer, o charme do cara dizer eu tenho um carro preparado, tá? Era justamente o carro embaralhar além do aceitável, e você precisa fazer isso que eu tô fazendo, ó, queimar uma embreagem para colocar o motor 1500 giros, 1800 giros, para ele ter força. Por isso que eu parei aqui numa subidinha para ele responder de acordo, tá? Então, com a troca do comando, a gente perdeu ou praticamente todo o torque que a gente tinha em 1000 RPM, 1200 RPM. Eu não percebo, não acho mais esse torque de forma nenhuma. E a gente, depois que tiver no plano ali, eu vou conseguir demonstrar isso na prática para vocês. O que a gente precisa definir agora? Com a troca do comando, provavelmente um ajuste do ponto um pouco inicial mais adiantado vai minimizar bastante esse problema que a gente está tendo na marcha lenta, na saidinha do carro. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração o seguinte: antes de mexer em qualquer coisa, ponto inicial desse carro, 8 graus, tá? Avanço centrífugo total do distribuidor, medido no distribuidor, em torno de 13 a 15 graus. O que significa? Significa que pro virabrequim não é 13 graus, é de 26 a 30 graus, porque você multiplica por 2, tá? Porque ele está virando na metade da velocidade. Então, se a gente somar, na melhor das hipóteses, 8 com 26, a gente vai ter 34 graus de avanço. Na prática, a gente vai somar 8 com 30, a gente vai para 38 graus de avanço. Ou seja, o original já é um motor naturalmente nervoso. O que acontece se eu jogar esse avanço para 15 graus? Eu vou para 45 o final, e aí eu acho que já é muita coisa. Se eu tiver que jogar para 20, por exemplo, eu vou para 50 graus de avanço. Então a gente vai ter que estudar isso com muito critério e muito cuidado. Ó, agora eu tô numa descida. Ah não, pois segunda não vale também, né? Ó, eu vou acelerar porque o meu objetivo é ver o final de marcha, como é que ele tá desempenhando. Agora eu vou colocar uma terceira logo numa rotação um pouco mais baixa, tá? Igual agora. E eu vou afundar o pé, vamos ver o que vai acontecer?
completamente rebelde. O que dá pra gente fazer aqui? Como o início de um acerto, tá? E quando eu digo início de um acerto, é porque se você não for até o final do que eu vou propor agora, é melhor você nem começar, é melhor você se contentar e falar, não, o meu carro é um carro de corrida, tá? Eu sou um rachador perigosíssimo e eu vou manter ele com o avanço original, pelo menos eu preservo o motor, já que eu não sei mexer, eu não vou mexer naquilo que eu não sei, eu preservo o motor, vou ter uma média de consumo terrível, tá? Porque o motor está claramente pedindo mais avanço. Eu já percebi nessa pequena acelerada que eu dei, que o inicial provavelmente ele está muito atrasado para a nova realidade do comando, e mais do que isso, o avanço ele está subindo bem lento. A gente percebe em algumas situações, quando a gente afunda o pé, que o motor dá um soluço assim, que não é falha de ignição, não é nada. Pela minha experiência, tudo indica que seja uma curva de avanço do distribuidor atrasada. Eu estou falando ela dinamicamente, eu não estou falando que o inicial ou o final está atrasado. Por exemplo, a 2000 RPM, ela poderia estar uns 3 ou 5 graus mais adiantado do que o que a gente tem aqui na realidade. Então esse é um ponto que a gente vai precisar tratar. Ele esticou bem, final de marcha tá legal? Até que tá. Talvez dê para dar uma melhorada? Provavelmente sim. Ou seja, se a gente tá com 38 de avanço, talvez a gente consiga levar para 40 o final ou alguma coisa assim. Mas eu não vou ficar esmerilhando o carro agora. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o motor, eu vou mexer um pouquinho no distribuidor sem a pistola de ponto, eu vou mexer 2 ou 3 milímetros no perímetro do corpo do distribuidor ali, simplesmente para a gente ir adiantando o ponto, porque o que eu vou ficar testando agora? A saída do carro. Bom, eu já deixei ele previamente um pouquinho solto, eu tenho uma marca de referência ali visual, tá? E eu vou deslocar mais ou menos 3 milímetros. Então agora só na sensibilidade, o que eu vou fazer? Eu vou andar e é simplesmente na saída. Eu quero ver como é que o carro responde ao mínimo avanço que eu coloquei aí. Lembrando, eu estou falando do avanço inicial, tá? Eu não vou esticar até o final, porque de repente eu já estou numa fase de pré-ignição, tá? O que poderia destruir o motor. E também eu não consigo considerar a curva dinâmica de avanço. Eu não vou conseguir, nesse momento, falar, nossa, será que o meu motor a 2000 RPM tá legal? Como que eu vou saber que ele tá legal? No momento que eu afundar o pé, eu der aquela colada no banco com toda a vitalidade de um 1.0 e ele não der engasgado, ele não der nenhuma hesitada. Ele acelerar com vontade, tá? E para acelerar com vontade você não precisa ter um 5.0, um 4.1, um 2.7, não. Qualquer motor você consegue saber se ele tá com o ponto bem ajustado ou não. Então, agora a Bianca vai ficar dentro do carro, a gente vai fazer algumas acelerações. Ela não vai mostrar todas as vezes que eu vou fazer esse procedimento, porque senão vai ficar bem chato. Avançando um pouquinho por vez, eu vou determinar o ponto que vai ficar mais interessante pra gente. E aí eu vou medir com a pistola quando chegar em casa. Eu não tô fazendo isso com a pistola, porque senão eu vou falar, não, eu tô em 8 graus, agora eu vou colocar 10, agora eu vou para 15, agora eu vou para tanto. Não, eu consigo ir e voltar no momento que eu, pela minha sensibilidade, eu perceber, nossa, ele tá esperto agora, pelo menos de saída. O que eu vou fazer? Eu vou parar lá em casa, a gente vai medir e aí sim a gente vai tomar a decisão do que fazer. Bom, eu adiantei mais um pouquinho, na verdade eu não aguentei, eu dei uma esticadinha de marcha ali porque eu queria perceber como é que ele ia ficar em alta rotação. Na primeira vez que eu já adiantei o ponto, e eu já percebi que, apesar dele ter respondido um pouquinho melhor, ele não gostou nada desse aumento de avanço total, de avanço no final. Não sei quanto que eu aumentei na mão aqui, mas já foi o bastante para ele dar uma amarrada ali. Avancei mais um pouquinho.
A marcha lenta subiu bastante, eu não sei se na hora que eu parei o carro ali deu pra perceber. O que eu quero? Eu quero que ele saia igual, com toda a vitalidade de um Uno 1000 original, tá? Que por incrível que pareça, pelo menos aqui, ó, ele tem, ó, olha que beleza. Eu avancei o ponto, agora a gente vai voltar para casa e medir para saber o quanto foi esse avanço. Eu vou conseguir medir o inicial e o final a gente vai extrapolar pela tabela que a gente tem. E aí a gente vai tomar a decisão do que fazer. Aqui eu não vou nem acelerar porque eu já sei que o final tá proibitivo, mas ó, tô só no primeiro estágio, como diria a Bianca, e ele tá se comportando maravilhosamente bem, ó. É praticamente um bonsai de um dragster, tá? É um mini dragster, um nano dragster com esse comando. É cedo para falar ainda, mas a impressão que dá é que o carburador passa muito bem, obrigado. Ele tá francamente muito bem ajustado e ele vai, eu acho, claro, isso é a última coisa que a gente vai fazer, ele vai alimentar muito bem esse motorzinho, apesar do comando bravo. Só de eu avançar o ponto, a rotação já está dessa forma. Já deve estar em torno de 1.500, 1.800 RPM, ou talvez até um pouquinho mais. Então antes de medir o ponto, eu vou abaixá-la um pouquinho. Bom, antes de medir o ponto, eu baixei a rotação do motor. A impressão que dava é que estava a 2.000 RPM, na verdade, estava bem alto mesmo. E depois disso eu medi o ponto, extrapolei a marca de referência da polia. Infelizmente a Bianca não encontrou uma condição de luminosidade ali para poder mostrar. Mas eu tô com o inicial em torno de 30 graus, tá? O que é praticamente um absurdo. Se a gente for considerar, se a gente supor que eu posso deixar 30 graus de inicial e eu preciso ter 40 de final, eu só vou poder ter 10 graus total de avanço no distribuidor, no motor, que vai representar 5 graus de avanço no eixo do distribuidor, ou seja, é quase que um distribuidor travado. Isso é algo que a gente poderia ou deve trabalhar agora, tá? Mas existe uma outra possibilidade que eu estava conversando com o Franzoni. O Franzoni, ele está acompanhando o projeto desde o começo, desde o momento que eu falei que eu ia usar um comando 278. Tonela, por que esse comando está tão perturbado, sendo que um W100 é 276 e o motor fica praticamente com a marcha lenta original? Tá ali o Fuscati com uma marcha lenta bem civilizada, com o torque praticamente desde uma marcha lenta negativa. Ele responde muito bem. Tonela 2054, tem dupla Weber, que não sei o que. A gente já montou motor 1300 com um W100 e ele responde muito bem também, ele vai muito bem com o W100. O fato é que se a gente pegar o círculo base do comando, quando ele começa a abrir a válvula até o momento que ele fecha, tudinho, considerando tudo, a medida bruta dele é 276 que dá no Fuscati e esse daqui teoricamente dá 278. A diferença é que no momento que você começa a rampa de levante da válvula, essa daqui provavelmente ela é muito mais bruta do que aquela do W100. Aquela é muito mais gradual, faz o motor, vamos dizer, o levante a 0,50, igual o Franzoni está acostumado a medir, que dá em torno de 1 milímetro, alguma coisa assim. Que é o que eles vão medir, que no caso do W100 de 276, acho que ele vai para 236 graus. Esse daqui provavelmente ele vai dar uma graduação maior
do que esses 236. Então é por conta disso que a gente percebe a marcha lenta mais perturbada, ele embaralhando. O comando tem vários parâmetros. Se a gente tiver uma oportunidade uma hora de conversar pessoalmente a respeito desse tema com o Franzoni, provavelmente ele vai poder esclarecer isso daí pra gente. Tá? O fato é, se você monta um comando muito forte num Fusca, e é por isso que eu gosto de montar motores ou com o comando da Kombi ou com o W100 no máximo, para o proprietário ficar feliz, não só na primeira partida, não só na primeira volta ele ficar impressionado, mas ele voltar depois de 10, 20, 30 mil quilômetros, depois de 1 ano, depois de 2 anos, apaixonado pelo motor. Tá? Ali, se eu errar no comando, eu perco todo o meu serviço, eu tenho que abrir o motor para tirar o comando, provavelmente eu vou ter que fazer alguns ajustes, eventualmente até uma usinagem, alguma coisa assim. Aqui não, aqui é fácil você errar, você poder errar. Imagina se eu tivesse pulado um dente da engrenagem do comando no motor de Fusca, nunca aconteceu e eu espero que nunca aconteça. A partir desse susto eu vou ficar 10 mil vezes mais atento, mas se eu tivesse feito esse erro num Fusca, além dele não funcionar, eu teria que desmontar todo o motor. Aqui eu errei em 5 minutos, quer dizer, na verdade em 5 minutos trabalhando com a mão na massa eu resolvi o problema. Em meia hora de choro no 0800 do Franzoni System, que ele foi me consolar e me orientou onde que eu deveria ter errado, eu acabei resolvendo o problema. Por quê? É simplesmente afastar a correia, colocar a polia na posição certa e assim por diante. Então, ficou maravilhoso, sem dúvida. A gente não está comemorando ainda porque a gente sabe que não está acertado. A gente precisa acertar e aí sim a gente vai colocar na estrada e ver realmente do que esse carrinho é capaz. Mas o pouco que a gente já andou, percebe que ele tem muito potencial. Então existe uma outra possibilidade. Eu já tenho até um presente ali para a Bianca que eu comprei, que é um distribuidor sobressalente para a gente fazer justamente essas modificações, para não mexer no carro Zé Frizinhado dela, se amanhã ela quiser Zé Frizinhar tudo de novo. Mas existe uma outra possibilidade que infelizmente aqui, pelo menos até agora, eu não achei. Existe uma polia regulável, da mesma forma que quando a gente montou o motor do Fuscati, eu mostrei aquela engrenagem que vinha com aquelas 3 arruelas fora de centro, tá? E é um recurso que o Franzoni usa muito na Old Stock. Ele tem uma polia com várias chavetas ali, várias posições de chaveta, para ele atrasar ou adiantar o comando. Quantos cavalos você ganha se você atrasar ou adiantar o comando? Nenhum. Você só vai jogar a curva de torque e potência para baixo, no caso de você adiantar o comando. E se você atrasar o comando, que foi a nossa falha aqui no momento da montagem, eu atrasei o comando. Atrasando o comando, você joga toda a faixa de torque e potência para as alturas. Por isso que o carro não funcionava, cuspia, não tinha vácuo nenhum no coletor de admissão e assim por diante. Por falar em sinal de vácuo, a gente acabou nem comentando quando eu estava testando o carro. Por quê? Porque a gente esqueceu que o freio estava ruim por um motivo simples, ele voltou a funcionar. Tá? Agora a gente tem um sinal de vácuo aceitável no coletor de admissão e ele vai funcionar, o freio já está numa altura normal de novo. Então, nesse caso, no caso dos motores com correia dentada, com comando no cabeçote, existe o recurso de você colocar aquela polia regulável, tá? E ali você consegue atrasar ou adiantar alguns graus, tá? Então eu tenho uma proposta para a Bianca. Bianca, a gente já está com o distribuidor aí, eu posso simplesmente fazer o acerto para você e pronto. Você andou no carro comigo e chegou a ficar traumatizada com o comando atrasado, percebendo que a gente não tinha torque nenhum em baixa rotação, provavelmente até umas 3.000 rotações, na verdade. A gente andou de noite e não conseguiu mostrar, a gente estava preocupado demais para lembrar de filmar alguma coisa. Mas você percebeu o lado de atrasar o comando, qual é o efeito colateral que dá. Sim. Você já parou para imaginar se a gente conseguir adiantar o comando e trazer todo esse torque que a gente sente a partir de 1800 RPM logo na marcha lenta, tentando transformar ele quase que vamos dizer, numa sensação de um W100, não seria legal? Eu acho que vai ficar bom. Você acha que vai ficar bom? Eu também acho. O problema é que não achei polia regulável para esse motor. Vamos dar um jeito. Bom, a gente pode até tentar dar um jeito. Então, eu acho que uma boa abordagem, já que a Bianca sugere que a gente dê um jeito na polia do motorzinho dela, para a gente conseguir adiantar um pouco o comando, a gente faz isso primeiro e depois, só depois a gente vai mexer na curva do distribuidor, porque aqui a gente vai mudar toda a dinâmica de funcionamento do motor, toda a realidade.
Aqui é o que o Franzoni chama de ponto mecânico, que a gente não está acostumado a mexer nos Fuscas, tá? Porque a gente já monta ele numa linha mais conservadora. O Franzoni, apesar de ter o mesmo ponto negativo de ter o comando no bloco, ele é um cara que não tem preguiça nenhuma, tá? Porque ele desmonta a parte da frente ali, puxa o comando, troca a chaveta e ele faz todas as experiências possíveis. E a gente aprende muito porque ele compartilha isso com a gente. Então aqui a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. Ponto mecânico é o que o Franzoni chama aqui, e o ponto elétrico seria a curva de avanço do distribuidor. Então aqui a gente confirma mais uma vez a nossa sequência mágica de regulagem. Repete para nós, Bianca. Válvulas, ignição e carburação. Válvulas, ignição e carburação. Então eu não vou mexer na ignição, que seria o segundo tópico dessa regulagem, porque eu ainda preciso regular as válvulas aqui. E vamos pegar esse conceito de regular a válvula de uma forma mais abrangente. Não é colocar um calibre de lâminas ali embaixo e fazer o ajuste da folga, seja nesse caso com pastilha ou no caso do Fuscatia com o balancinho. Aqui a gente vai tentar fazer o avanço ou o atraso do comando. Mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Bianca, sua pequena ratoeira está quase lá. Tá. Eu prometo que a gente vai contra o relógio para adiantar isso daí, você finalmente poder ter alta com ele e poder ir para onde você quiser. Tá ótimo. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Franzoni, mais uma vez, muito obrigado pelas aulas que você ofereceu para mim no particular, e que eu recomendo que todos que estejam assistindo esse vídeo sigam o canal do Franzoni, que é recheado. Para falar a verdade, eu acho que é o canal com conteúdo técnico mais avançado que vocês possam encontrar no YouTube. E eu não estou falando só no YouTube brasileiro, no YouTube mundial. Eu acho que o Franzoni é o cara que está na vanguarda do refinamento técnico. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.